Instagram começou a entregar a live. Sejam bem-vindos, João, Danilo, Berteley. É um pouco desafiante esse nome, tem que aprender a pronunciar. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Por quê? Porque é o principal tema que eu abordo, né, nas minhas redes sociais, que é o fato de você conseguir uma oportunidade na Alemanha, uma vaga de engenheiro na Alemanha, mesmo sem falar alemão. Então, hoje o tema é, como é que eu consigo, sendo engenheiro brasileiro, formado numa instituição brasileira, como é que eu consigo uma vaga na Alemanha sem falar alemão? Hoje eu vou abordar, né, muitos pontos que vocês certamente não ouviram falar ou não acreditam porque talvez alguém falou que não funcione, né, mas eu vou mostrar e provar que funciona. E vocês, se estiverem nessa situação que vocês são engenheiro, né, não tem alemão, mas quer trabalhar na Alemanha, você precisa ficar aqui até o final da live para entender todas as nuances disso aqui. Tá? É óbvio que eu não tenho como falar de tudo, mas eu falo de bastante coisa. Eu listei algumas perguntas que vocês fizeram, né, e isso aqui vai ajudar vocês nessa situação de não ter alemão e querer trabalhar na Alemanha como engenheiro. Fechou? Show de bola. Se você tem amigo engenheiro que deseja trabalhar na Alemanha, né, e quer também, né, realizar esse sonho, compartilha essa live com ele, avisa ela, beleza? Porque conhecimento é para compartilhar. Show de bola. Vamos começar aqui com as perguntas e eu vou começar pela principal, né? Não falar alemão na Alemanha significa não ter chances no mercado de trabalho como engenheiro? A resposta é não. Isso é mito. Isso é mito gigante. Por quê? A Alemanha, isso aí, saiu ontem uma matéria, eu vou colocar o link para vocês depois da live, me lembre por gentileza, tá? Saiu ontem uma matéria da Associação de Engenheiros da Alemanha. Atualizou a quantidade de vagas em aberto e enfatizou que a Alemanha necessita de estrangeiros, de engenheiros estrangeiros. Ela enfatizou, a gente precisa de vocês. A Alemanha é um país que tem a língua materna alemão, certo? Todavia, ela sabe que ela está precisando de muita mão de obra qualificada, ou seja, engenheiros, e ela tem países que ela compete, né? Tem outros países que também querem isso. Então ela precisa ser flexível, e ela está sendo, né? Ela está criando lei, ela está baixando burocracia, até que está com idioma, salário e várias coisas que seriam empecilho no começo, lá no passado, né? Talvez na minha época ali, 2016, acho que já estava sendo um pouco mais maleável, mas agora ela está baixando a burocracia cada vez mais. Isso quer dizer que 100% das empresas vão contratar engenheiro só com inglês? Não, não. A gente não está aqui vendendo uma Alemanha perfeita, um mercado de trabalho perfeito. Não é isso. É que eles sentem que eles não estão conseguindo mais suprir a necessidade. Pensa comigo aqui. Você é gestor de uma empresa, tá? E você, né, tem um departamento para cuidar e você tem um problema. Uma vaga de emprego é um problema, né, a ser resolvido. Você tem esse problema. Se esse problema não for resolvido, quem que segura a bomba? É você, gestor. Então, se você sabe que essa vaga ela pode ser resolvida por alguém que fala inglês, né? É óbvio, né? Imagina se o mundo perfeito do gestor que trabalha na Alemanha é alemão e etc. Ele quer o profissional que fala alemão. Então, dá um exemplo bem simples assim. Ele sentiu, caramba, eu não estou achando um profissional que é competente ou enfim, que pode entrar na vaga. Por quê? Porque não tem o suficiente, simplesmente não tem o suficiente. Beleza, então ele vai falar, cara, eu preciso de alguém que resolve essa treta, esse problema. Eu preciso, porque senão explode para mim. Então ele vai buscar o quê? Uma opção. A opção é o quê? É um engenheiro profissional capacitado ou com energia, com sabedoria, como nós, né? Que fale só inglês ou que não fale alemão. Por quê? Porque para ele, o que importa no final das contas é o problema ser resolvido. Não é, ele fala alemão fluente ou ele sabe falar alemão. Isso é um próximo ponto, né? Um próximo, vamos dizer assim, pensamento que o gestor pode ter no sentido de, ok, meu time, né? Tem times na Alemanha, times que eu digo assim, setores, que são mais alemães, né? Por exemplo, o meu setor, ele tem chinês, japonês, alemão com certeza, brasileiro e... eu tenho
como que é Índia? Acho que é Índia. Então, são alguns países, e só no meu setor, só no meu escritório, tá? E a empresa é gigante. É isso que eu digo. Eles não esperam que você chegue dominando o idioma. Como eu falei, isso aí não é 100% das empresas, mas você tem que ter estratégia, tem que ser inteligente, tem que saber procurar. E aqui eu vou explicar para vocês várias coisas que vão ajudar vocês a alcançar essa oportunidade de trabalhar como engenheiro na Alemanha, mesmo sem falar alemão. E já vou avisar, tem muito engenheiro que não acredita nisso. Então deixa eles. Vai você utilizando as estratégias que eu vou mostrar para você aqui e você vai sentir a melhora. Quer dizer que você vai conseguir a vaga só com essa informação? Pode acontecer, mas precisa de muita coisa. Precisa de documentação, precisa de várias coisas. Mas vai trabalhando devagarzinho que consegue, beleza? Show. Então vamos lá. Isso aqui é um mito, como eu falei para vocês, né? Porque esses engenheiros que falam que não dá certo, eles são vitimistas, eles focam só no mas ninguém contrata engenheiro que não fala alemão, ao invés de eles focarem em como melhorar, como eu me vender a ponto do gestor não me ignorar, né? Esse é um fato, tá? Ponto final. Outra coisa, como eu falei, a Alemanha tem, agora foi ontem atualizado, então eu vou atualizar o número para vocês, tem 148 mil vagas para engenheiros em aberto. 148 é a estimativa da Associação de Engenheiros da Alemanha, beleza? Me lembre de compartilhar o link com vocês, fechou? Show! Eu postei algumas semanas atrás uma lista com mais de 50 empresas que contratam engenheiros, né, que falam inglês. Então, se você não viu essa postagem também, se quiser que eu mande, que eu poste de novo, que eu coloque no Store, me lembra aí, porque é muita coisa, mas eu postei. Então, o que você tem que fazer? Quando você vai na lista que eu postei, você tem que entrar no site, você tem que pesquisar as vagas, e você vai ver que nem todas as vagas para engenheiros são somente para engenheiros que falam inglês, e tá tudo bem, tá tudo bem. É bem assim mesmo, é mix, né? Não é só como eu falei, não é a Alemanha virou da noite pro dia e falou, ok, agora todo mundo falando inglês. Não é assim, é gradual. Só que ela já sentiu a água bater lá. Então, ela sentiu o problema já, ela sabe, cara, eu não tenho como ignorar isso, eu não posso ignorar isso. Então, vários setores já aceleraram, né, e já estão abertos a isso, e outros vão devagar. Mas, você precisa de quantas vagas? Uma, né? Então, não fique focando, sei lá, tem muitas mais vagas em alemão. Tudo bem, você precisa de uma vaga. Você que está me ouvindo, você precisa de uma vaga. Você não precisa de 10, você não precisa de 20, você precisa de uma. É igual vestibular. Você precisa de quantas vagas? Quando eu estava lá fazendo vestibular, eu lembro que tinha lá, sei lá, era 50 vagas por turma e, sei lá, 10 mil inscritos, a pancada de gente. Eu não focava no inscrito, eu focava no 50 vagas. Meu Deus, tem 50 vagas, eu só preciso de uma. É esse o seu foco. Cara, você precisa de uma. Agora, como é que você vai fazer para obtê-la, para alcançá-la, beleza? Esse é o foco. Show. Então me lembre que eu passo o link para vocês em relação às 50 empresas que contratam engenheiros em alemão. E detalhe, não é só a empresa em si. A minha empresa, por exemplo, que eu trabalho, né? Ela tem... A língua materna da empresa é alemão, na Alemanha. Tem uma sede em Portugal, né? Fica a dica, se você sabe que uma empresa tem uma sede em Portugal e uma na Alemanha, e você é brasileiro, adivinha? Você já chega com vantagem. Show. Mas outra coisa, na minha empresa, dentro dela, tem departamentos que falam inglês, só inglês. Você fala, tá, Gerson, mas por quê? Porque o gestor, o cara, o cabeça, ele não é alemão, ele é da Espanha, né? Então, ele é da Espanha, ele não é alemão. Cara, o que ele fez? Eu vou mixar, eu vou fazer esse grupo ser internacional, o departamento dele é o que é mais internacional, e fala inglês. Ele fala inglês nas reuniões, né? A gente faz aula de alemão junto dentro da empresa, né? Minha empresa, ela paga alemão pra gente, e é assim, eu sempre pergunto para ele várias coisas, né? E ele me explica tudo, assim, realmente, processo seletivo, tudo. Então, é isso, eu falei, eu dentro do meu setor, eu ajudo a contratar, né? Eu tenho 2 times pequenos, né? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, eles estão mais voltados a buscar em profissionais
que falam inglês e que estejam abertos a aprender alemão do que o cara que, sei lá, fala alemão, né, focar no cara que fala alemão e ele não conseguir ter quantidade para selecionar. Ou seja, quando eles olham e falam, cara, é óbvio, né, dependendo do setor e do trabalho, eu quero alguém que fala alemão. Daí ele vê, cara, eu não, sei lá, tem 2 candangos ali que fala alemão, mas não gostei do perfil deles, ponto. E eles não querem ficar, eu vou ter que ficar com um ou outro. Eu não gostei, ponto final. Então é isso que está acontecendo. Eles falam, não, todo mundo é bem-vindo, e é óbvio, né? Quem conseguir se vender melhor e dar um match melhor com a vaga, vai ficar com a vaga. Então, eu vou começar a passar uma estratégia para vocês, eu vou virar vocês de ponta cabeça, porque tenho certeza... eu não sou de procurar muito informação em outras redes sociais, mas não sei se alguém já falou sobre isso. Depois vocês podem comentar comigo, beleza? Show! Daí você vai perguntar, tá, onde que eu encontro vagas para engenheiros, né, que querem trabalhar na Alemanha, que só falam inglês? Simples assim, bem simples. Todos os portais de vagas, todas as redes sociais profissionais, né? Todos os portais de vagas, não vou citar agora, são dezenas, mas redes sociais profissionais, você sabe, LinkedIn, Xing, beleza? Opa, mandei um joinha para vocês. Detalhe, eu achei um post, faz algumas semanas atrás, né, de uma professora, eu acho que ela era uma professora de universidade, eu não prestei muita atenção no cargo dela, só que ela estava aí indignada, ela falou, tá, eu não consigo, meus alunos falaram para mim que eles não estão conseguindo emprego, alguém tem alguma dica de empresas que contratam em inglês? Adivinha o que aconteceu? Choveu gente no LinkedIn falando o nome da empresa, marcando a empresa, o arroba da empresa, que tem vaga internacional, e todas elas que citaram, depois eu vi, tem engenharia, tem engenheiro, né? Diferentes especialidades, né? Software, alimentos, químico, mecânico, produção, diversos, né? Mas é o que eu tô te falando. Às vezes a pessoa, ela não sabe pesquisar, ela não tem acesso, ela nunca viu, então ela fala, cara, não existe, né? Essa professora, ela ouviu dos alunos dela que eles não estavam conseguindo, né? E óbvio, cada um tá com sua estratégia, então eles não estavam conseguindo, então eles ficaram lá indignados, conversaram com a professora usava o LinkedIn, por sorte, o que eu falo para vocês precisam estar no LinkedIn e no Xing, porque colocaram links do LinkedIn e Xing lá, por exemplo, nessa postagem, e linkaram empresas, linkaram oportunidades. Então é isso que eu falo para vocês. Se você não está nessas redes sociais profissionais, né, se você não faz um perfil adequado, você está perdendo a oportunidade. E daí você fica no grupo do WhatsApp, ouvindo o engenheiro chorando e falando que não consegue vaga, que não consegue oportunidade, que é só alemão, que tem que saber alemão. Daí, olha um post desse, eu já vi, tem um grupo do WhatsApp, né, de engenheiros, e eles falam muito sobre isso. Muito. Eu fico quieto, eu não falo nada, porque cada um tem o seu bloqueio mental. Eu não tenho isso. Se eu tivesse isso, eu não tinha conseguido em 2016. Cada um tem o seu desafio. Eu respeito, de verdade, eu respeito cada um de vocês. Mas, se você ficar preso nisso, de não vai conseguir, de não tem, você não vai conseguir mesmo. Você acreditou nisso já. Você já acreditou. Então, eu tô aqui para as pessoas que acreditam. Para quem não acredita, show, beleza. Próximo tópico. Gerson, eu não tenho confiança no meu inglês. O que eu faço? Cara, bem-vindo à minha vida. Quando eu tava lá em 2016 e eu cheguei aqui, eu passei apuro. Passei porque eu não tinha confiança mesmo. E eu não tinha, e eu tremi nas bases, assim, tipo, de ficar muito mal. Eu chorei alguns dias de tipo nervosismo, assim, caraca, velho, eu não sei lá, não tô conseguindo me comunicar, né? E eu me senti julgado, enfim, várias coisas que nós sentimos quando a gente permite isso, né? Você não tem que permitir que isso aconteça, mas independente, né? No passado eu tinha essa mentalidade e aprendi muito com isso, mas o que eu falo para vocês é o seguinte: pratique as palavras, o vocabulário que você vai falar no dia a dia. Ponto final. Não foque. Se você faz aula de inglês, para tudo. No cursinho tradicional, para tudo. Eu só falo para você fazer um cursinho tradicional se você realmente não tem nada de inglês, tipo zero, e você precisa estruturar o teu inglês. Tipo assim, você não sabe a estrutura de uma frase. Se você não sabe a estrutura de uma frase, beleza, faz um cursinho. Independente disso, faça aulas particulares ou, entra em rede social, em aplicativo para falar com gringo e manda brasa. Por que eu tô falando isso? Porque a prática no que você fala no dia a dia vai fazer você se sentir mais confiante.
E como é que você tem certeza que você vai conseguir a cada dia melhorar? Primeiro, o que eu fiz na minha época, eu peguei uma semana de vocabulário que eu tinha, uma semana, ou seja, todas as mensagens que eu mandei no WhatsApp ou rede social, todas as conversas e tópicos que eu falei no meu trabalho, né, eu anotei. Eu fiz meio que um catálogo, né, sabe, algo assim, o que eu falei em uma semana. E detalhe, o que eu falei em uma semana, isso se repetia. É óbvio que tem um assunto ou outro que você fala e não fala, mas em geral, o que você fala em uma semana são blocos. Você repete, você fala com as mesmas pessoas, você fala sobre os mesmos assuntos. Então, o que eu fiz foi, eu selecionei os principais para mim naquele momento e eu usei Anki, não sei se vocês conhecem, ANKI, né, para você trabalhar com palavras e memorizar e deixar ela fresca na cabeça, né? Ela faz com que você faça uma repetição espaçada e que você trabalhe nisso para que fique cada vez mais vivo aí, né? E quando você já tem certeza do que significa a palavra, como utiliza, como pronuncia, whatever, você seleciona lá no Anki, ok, eu já sei da palavra, tipo, eu sei que isso significa isso. Então vai aparecer daqui um tempo para você isso. Independente. Estratégias de aprender inglês ou de treinar inglês ou qualquer idioma, acho que todo mundo tem alguma coisa. O que eu tô falando que funcionou é você focar no vocabulário específico. Não fica perdendo tempo fazendo, sei lá, tempo verbal, enfim, matéria que não vai agregar. Você tem que treinar a falar, opa, tudo bem? Aonde que eu encontro não sei o quê? Sei lá, falar sobre você na entrevista. Essas coisas, treine isso, fechou? Não perca tempo fazendo qualquer coisa que não vai agregar você em chegar e conseguir uma vaga como engenheiro na Alemanha, tá? Show. Isso aí eu tô falando de inglês, né? Mas para quem também tá olhando para alemão, foque em alemão. Uma coisa que eu escrevi aqui, tô dando até risada porque eu já lembrei. Você acha que você não tem confiança, né? E tá tudo bem, tudo bem. Se você sente assim, né? Eu reconheço você por isso, porque eu passei por isso também. E você está no caminho, tá bem? O que eu quero falar para vocês é que existe gestor aqui na Alemanha, e não são poucos, gestor, profissional sênior, alemão, tá? Que é aquele cara que ele tem até o peito inchado. O cara é fodão, o cara é bom, o cara né, fala alto, né, expressivo. Quando ele vai falar inglês, aquela voz afina, o tom abaixa. Cara, então assim, se você acha que você não é confiante e que todo mundo aqui é confiante, não cai nessa. Não cai nessa porque já vi alemão afinar a voz, já vi gestor baixar o tom de voz. Por quê? Porque eles não trabalharam nisso. Tá tudo bem, eu respeito eles também. O que eu tô dizendo é o seguinte, para você que tá no momento de falar, cara, eu acho que eu não tô preparado, não pensa nisso, só vem, só se aplica e tenta. Vai melhorar, vai melhorar. É com o tempo, tá bom? É com o tempo. Quando você não fala a sua língua materna, né? Então você não consegue ser você 100% no começo. E demora um tempinho para isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é você entender. Aqui a galera não tem inglês perfeito. Não adianta, tá? Não tem inglês perfeito. Tem muitas pessoas que agora falam bem. É como eu falei, né? Quando eu cheguei lá em 2016, tinha algumas pessoas que falavam bem, já tinham contato com inglês há muito tempo, e etc. Tinha pessoas que não falavam muito bem, né? E com o tempo você vai melhorando. O que eu falo é o seguinte, imagina se eu esperasse sentir que estava preparado para me aplicar uma vaga na Alemanha, para tentar uma oportunidade. Eu não ia conseguir, eu não ia estar aqui. Porque esse sentimento, ele não vai chegar. Se liga o que eu tô falando. O sentimento de eu estou pronto não vai chegar. E se chegar, você já passou do tempo faz tempo. Você já perdeu muito tempo. Se ele chegar de que você está pronto, você já perdeu tempo. Então se liga. Se você está sentindo, eu não estou pronto, então vai que vai dar boa. Beleza? Talvez não seja na primeira, não seja na segunda, mas é o que eu falei. Cada não é um pedacinho do sim. Fechou? Partiu. Próximo aqui. Se não sei alemão, meu inglês precisa ser fluente? Não precisa ser fluente. O seu inglês precisa ser, vamos dizer assim, usar a palavra que eu escrevi aqui, ele precisa ser entendido, né? E você precisa entender. É uma comunicação ali básica, mas no sentido de, como eu posso dizer, você tem que saber explicar alguma coisa. Por exemplo,
So, I'm here, I'm sitting in this place, I have here something behind of me. Tipo, coisas básicas. Você não precisa ser fluente, você não precisa mandar bem pra caramba. Alemão, mesma coisa. Ich komme aus Brasilien, ich bin Maschinenbau Engineer. Desse jeito, cara, precisa... Não, posso gaguejar? Pode. Pode cometer erro? Pode. Pode pronunciar errado? Pode tudo. Pode tudo. Porque não é sua língua materna. Você não precisa ser perfeito, entendeu? E eles também não são, entendeu? Acho que quando eles veem que você se move, quando você está saindo do seu país para vir para cá, cara, eles olham você de uma maneira que você não pode imaginar. Alemão, eles quase que não saem debaixo da asa da mãe, de verdade. Não é falando mal, é a cultura deles. Eles moram perto da família, eles moram muito perto da família, tá? Não são todos, mas pelo menos o que eu vejo aqui, eles moram muito perto, então fica mãe, irmã, não sei o que, tudo no mesmo saco ali, no mesmo bairro. Enquanto você está saindo do país. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá certo? Show. Eu ia falar um negócio importante, coloquei aqui. Sim. É isso que eu falei. Em relação ao inglês fluente, né? Você não precisa ter inglês fluente. Ele precisa ser um inglês do dia a dia. Ou seja, você sabe explicar alguma coisa, você tem um vocabulário, né, básico do que você precisa utilizar, seja no trabalho, seja na comunicação com seus colegas. Não precisa ser fluente. E se você tem que saber usar uma estratégia de contornar. Eu usei muito isso. Quando você, por exemplo, não sabe falar bonito, você contorna e fala, não é feio, né? Ele sei lá, ele é bonito, ele não é feio. É a mesma coisa? Não é, mas você está tendendo a chegar lá, você sabe? Você começa a usar estratégias para tipo, eu não sei essa palavra, mas eu sei essa, então eu vou usar assim mesmo. E você fazendo isso no dia a dia, você vai ver como melhora a sua comunicação. Você não precisa, porque se você pensar e tentar traduzir uma frase certinha, você vai travar. Então, o que eu fiz foi ligar o fo e regaçar. E daí, com erro mesmo, foi evoluindo, beleza? Show. Agora eu vou passar uma dica aqui que, cara, essa aqui é polêmica, Deixa eu tomar um pouco d'água. A dica é para quem tá na engenharia com especialidades que precisa trabalhar com gente que fala alemão. Ou seja, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. Todos os cargos que eu passei não estavam escritos engenheiro mecânico, como eu falei para vocês já, né? Não caia na cilada. Então, eu encontrei cargos que eram direcionados aí para o que eu queria fazer, atuar, né? Que era máquinas, ferramenta, CNC, etc. Coisa que quem gosta de usinagem sabe, quem não gosta não sabe. E tá tudo bem. Independente. O que eu percebi todas as vagas que eu quero me aplicar, ouçam o que eu tô falando. Todas as vagas que eu quero me aplicar, não aqui, eu preciso de uma vaga, por favor. É tipo, as que eu gosto, eu vou ter que ter contato com linha de produção. Eu vou ter que ter contato. Então, eu comecei a perceber isso. O que eu posso fazer para burlar a parada? Então, eu não aprendi isso de primeira não, tá? Eu errei pra caramba. Então eu tô trazendo pra vocês o que eu fiz, deu certo. E depois pude ajudar. Tem até um mentorado meu que conseguiu uma oportunidade aqui em 2020, sei lá, foi na pandemia. Ricardo, ele também utilizou essa estratégia, tá? É o seguinte, você, né, quando você quer aplicar uma vaga que tá em alemão e você não fala alemão, mas a vaga é numa posição que trabalha com alguém em alemão, né? No meu caso, por exemplo, você, claro, se liga o que eu tô falando, você precisa começar a estudar alemão. Isso aí é inevitável, tá? Mas quando você começa do dia pra noite, não quer dizer que você aprende, né? Tá tudo bem. Mas você precisa ser verdadeiro. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz isso. Eu comecei a estudar alemão de forma gratuita, tentei entrar numa escola, mas não deu certo. Mas o que eu fiz foi, eu arrumei a documentação toda em alemão, se liga, vai pegando. Dentro da documentação, mandei um joia pra vocês de novo. Dentro da documentação, eu fui transparente sobre o meu nível de alemão. Eu falei, eu tenho um nível básico, ou, na verdade, eu escrevi legal, eu escrevi, é uma habilidade que eu estou em desenvolvimento. Eu coloquei o alemão, é uma habilidade que eu estou em desenvolvimento, tá? Foi essa cara, pega aí. Beleza.
Daí, o que eu tinha de alemão? Básico, galera, básico, assim, ó. É realmente, sabe quando você ouve, você sabe ouvir, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Essas coisas. Agora, se eu saber pronunciar, eu nem lembro disso, eu sei que era difícil. O que eu comecei a fazer é o seguinte, tá, eu comecei a preparar toda a documentação, os e-mails, tudo em alemão. Daí você fala, Gerson, como é que você conseguiu isso? Tradutor e naquela época tinha colegas que ajudavam eu a arrumar o e-mail, essas coisas. E não tinha chat GPT, essas coisas no passado não. Agora tem. Então, cara, vocês conseguem fazer isso na manhã. O chat GPT faz um e-mailzinho lindo para vocês, corrige o currículo, não vai fazer ele fazer o currículo todo, né? Porque daí você vai quebrar as pernas. Mas corrigir ele, né, dar um tapinha nele para ficar bonitinho, com certeza, tá? Então, você pode usar isso aí. Minha bateria vai acabar e eu vou perder as notas. Não acredito nisso. Enfim, se eu perder, eu perdi. E faz parte. Tá, deixa eu ver se as perguntas estão aqui, porque eu não quero perder. Enfim, tá. Beleza, daí o que eu fiz? Eu fui e me apliquei em alemão, né? Me apliquei em alemão, documentação alemão, e-mail alemão. E na hora quando eu recebia o convite para uma entrevista, eu falava para eles assim: muito obrigado pela oportunidade. Eu, né, como citado na minha aplicação, né, eu estou com o meu alemão em desenvolvimento, então eu gostaria de fazer uma parte da entrevista em alemão e o restante em inglês. É possível? E 100% das vezes que eu utilizei essa estratégia, deu certo. Daí você fala, tá, Gerson, mas eu só sei inglês, eu vou usar essa estratégia e vou me lascar. Não vai, por quê? Porque você vai se preparar, vai preparar uma apresentação, aquela parte mais curta no começo, em alemão. Que parte? Aquela que você fala, oi, meu nome é Gerson, sou engenheiro, não sei o quê. Exatamente isso. Aquela parte, 2, 3 frases em alemão. Cara, pensa que isso, só falar 2, 3 frases vai te garantir uma vaga na Alemanha. Eu tô falando isso sério. Eu tô falando seríssimo. Porque a maioria, pensa, 90% de quem tá se aplicando não fala alemão. Como você, tudo bem? Só que você fez o esforço de aprender essas 2, 3 frases. Entendeu? Então, quando você mostrar isso, mesmo fazendo um errinho ou outro, você vai mostrar, eu quero estar na Alemanha. Eu estou estudando, eu já estou com a mentalidade de me adaptar à cultura. Tá entendendo? Você entende a importância de mostrar isso? Eu entendi isso ralando, porque olha o que aconteceu comigo. Eu fui para uma entrevista numa vaga perfeita para mim. Cara, a vaga era na minha cidade para ser engenheiro focado, né, na aplicação, máquina CNC, tudo que eu queria. Eu fui lá, me apliquei em alemão, e-mail alemão, tudo certinho. Chegou na entrevista, ele falou, Hallo, wie geht's Ihnen, blá blá blá. Eu fui lá e falei, I'm sorry, I don't speak German, so I'm learning German, I'm not confident to talking about it. Eu não tô confiante para falar, né, em alemão. Quando eu comecei a entrevista, eu vi que ele regalou o olho do tipo, tá, mas essa documentação tá tudo em alemão, tenta falar um pouquinho. Ai, não, tô com vergonha, não sei o quê. E fui levando a apresentação, fui levando a entrevista. Lá no final, ele me agradeceu e tal, ele falou, cara, foi muito bom a entrevista com você, mas eu preciso falar, a vaga, você vai falar com pessoas da produção, tá? E é muito importante que você fale uma frase ou outra, é muito importante. Por quê? Porque daí isso mostra que, claro, que você quer aprender e tá no caminho, né? E ele me deu esse feedback verdadeiro, galera. Eu falei, entendi, muito obrigado, etc. Né? E percebi, rodei, né? Não deu. E eu fui para outra entrevista, só que eu não apliquei esse feedback dele. Ou seja, eu fiz a mesma coisa. Cheguei lá, a primeira frase que eu falei foi, me desculpa, posso falar em inglês? E daí tive a mesma reação. Ele falou, cara, a vaga é realmente para quem fala um pouquinho ou que queira aprender. Porque você vai fazer serviços onde você vai falar com o operador da máquina, que não fala muito. Você tem que, pelo menos, usar as mãos e os pés. Eles falam uma expressão assim. E eu falei, caraca, velho, não pode ser. A primeira vaga que eu me apliquei, que aconteceu isso, eu revi meus e-mails há um mês atrás. Acho que foi tipo assim, julho, agosto. Foi em torno de setembro, outubro de 2018. E a próxima foi 2 semanas depois, 3 semanas depois. E eu não apliquei essa estratégia, né, de falar um pouquinho alemão.
e caí na vaga e também não passei na vaga. E eu falei, cara, eu tô fazendo errado isso. Eu tô fazendo errado isso. Porque as vagas que eu quero, não qualquer uma, mas a que eu quero, eu preciso falar um pouquinho de alemão. Então eu preciso provar. Eu preciso provar para eles que eu tô na intenção de aprender alemão mesmo. Porque no meu currículo tá escrito em desenvolvimento. Na minha carta de motivação, de intenção, tá escrito: eu quero aprender alemão, eu gosto da cultura alemã, eu estou aqui, né, tipo, focado em aprender. Enfim, no final das contas, eu não mostrei, não passei. E por isso que eu tô falando pra vocês, a partir do momento que eu comecei a utilizar isso, mudou. Mudou. Então, detalhe, isso aqui é uma coisa que eu vou falar pra vocês que vocês não podem... Cara, anota tudo. Você tá nessa live aqui, ó, quem tá ao vivo, anota isso que eu tô falando pra vocês. Você precisa, se você for utilizar essa estratégia de mandar documentação em alemão, escrever e-mail em alemão e todas essas coisas, você precisa combinar com o recrutador, com o RH, com quem for que vai fazer entrevista com você, que você vai falar os dois idiomas. Por quê, Gerson? Porque se você surpreender eles, vai ser negativamente, no sentido de, eu tô mandando toda a documentação em alemão, mas eu chego na hora e falo inglês. Eu fiz isso e caí do cavalo. Eu fiz isso e não deu boa. Não deu boa. Eu tive um mentorado, o Fábio, que ele também cometeu esse erro, mas depois ele conseguiu recuperar. Porque ele passou para a próxima fase e daí, né, ele conseguiu falar um pouco de alemão. E ele foi na empresa, ele conseguiu mostrar algumas coisas, né? E como a gente fala, né, fazer gestos, também falar algumas palavras-chave, e daí ele recuperou e não caiu no processo, né, de exclusão, né? Mas o que eu falo é, se vocês realmente querem utilizar a estratégia, vocês precisam combinar com o recrutador que você vai falar os dois idiomas, né? Naquele e-mail, quando você receber. Cara, se você nunca recebeu, você vai receber esse e-mail e vai ser lindo. Vai falar, senhor, blá blá blá, gostaríamos de te convidar para uma entrevista, né? Pô, alguém me lembra que depois, para eu mandar um print de como é o e-mail chamando para entrevista, que eu mando um print para vocês verem, beleza? Cara, esse e-mail, nossa, até arrepia. Esse e-mail é aquele e-mail que, tipo, você fala, caraca, velho, é minha chance, é minha chance. Eu lembro da situação que eu tava desempregado, ia ser pai, então, nossa, eu via esse tipo de e-mail, meu, chegar a me emocionar. Eu ainda fico um pouco. Então, você vai receber esse tipo de e-mail. Quando você receber ele, você vai falar, vai agradecer, vai confirmar que você pode estar presente na entrevista, né, online, e daí você vai falar que tá, né, como você explicou na documentação, você tá com o seu alemão em desenvolvimento, por isso você quer fazer uma parte da entrevista em alemão e a outra em inglês. E a parte que você vai fazer em alemão é a parte da apresentação. Não esqueça disso. E você vai treinar isso muito, muito, muito. É a tua carreira que está em jogo. Se você fizer isso, cara, você pode mudar a tua carreira para sempre. Se ligue, eu entrei na vaga de engenheiro numa empresa que falava alemão sem falar alemão. Foi difícil pra caramba, né? Eu usava tradutor, eu depois do trabalho eu anotava as coisas, né? Que falava, que eu ouvia, e eu ia pesquisar. É assim, mas é isso. Eu tava numa situação que eu queria trabalhar naquela área, eu falei, velho, eu vou fazer assim, tá? Detalhe, se você não quer trabalhar numa área que fala alemão ou que não tem acesso a pessoas, tá tudo bem, tá? Segue naquela estratégia de achar as empresas que falam alemão, por exemplo, Tesla, Trivago, tem uma cacetada de empresa, tá? Eu de cabeça não tenho, porque nem é o meu foco, tá? Mas o que eu falo para vocês existem centenas de empresas que têm essas oportunidades e milhares de vagas. Só que você precisa achar que encaixa com você, enfim, dentro dos seus pré-requisitos. E é óbvio, as vagas que estão somente em inglês, para só falante de inglês, elas são as mais disputadas, tá? As mais disputadas. Então, quando você está se aplicando nessas vagas, você precisa ter uma documentação impecável, impecável. Cara, você imagina que você está, sei lá, é uma vaga para, sei lá, mais de 1000 candidatos. Eu vi um consultor, né, que ele se aposentou até, e ele falava, eu trabalhava acho que era na Trivago, ou em uma empresa que também contratava só profissionais em inglês, e essas vagas eram questão de horas, elas já tinham milhares de aplicação. Pensa na pegada. Então, e não é só Brasil, é o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro que vem trabalhar na Alemanha. Então, por isso que eu falo, não foquem só nas vagas em inglês.
E eu vou, né, linkar para vocês o post que eu fiz com a lista das empresas, mas não foquem só nisso. Se você conseguir utilizar essa estratégia de falar um cadinho de alemão, vai ser sucesso, tá? Infelizmente meu notebook morreu, então eu tinha mais algumas perguntas aqui que fizeram, não vou poder fazer, mas eu vou continuar aqui seguindo o que vocês falaram, tá? Então, se você tem alguma dúvida, escreve agora, porque eu vou começar a ler do começo até o final, e daí eu já chego na tua dúvida, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Compartilha com a gente as empresas, Dunker. Você vai ter que me lembrar isso aí depois de acabar a live, né? Não se esqueça, aqui são 10h40 da noite. Então, minha filhinha tá dormindo, né? Tá todo mundo aí intocado. Então, o que eu posso fazer é, tipo, quando eu terminar, se você tiver lá no meu inbox lá, né? Isso eu consigo já subir no story, tá bom? A postagem, beleza? Boa noite, Ed. Vamos lá. Seria interessante também tentar vagas que não sejam no cargo de engenheiro. Touché. Ed. Mandou bem. Mas assim, ó, deixa essa aqui eu vou falar, essa estratégia eu vou falar na semana Você Engenheiro na Alemanha, tá bom? Essa é uma estratégia que eu utilizei. Se liguem, galera, se liguem. Aqui na Alemanha, eles quase que não diferenciam, se liga nisso, técnico, engenheiro e bacharelado. Como assim, Gerson? Existem vagas que eles colocam, você pode até achar no LinkedIn, em plataformas de emprego, eles colocam assim, ó, a vaga de emprego está assim, técnico, engenheiro, bacharelado. Aí você fala, que P é isso, né? Que é isso? Não entendo. Sabe por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que quando você tem uma formação de engenheiro, você é apto a trabalhar em cacetada de vagas. Você não precisa focar no engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de energia. Você não precisa focar nisso. Você é aberto. E eles são tão flexíveis que ele tem vaga que não é só engenheiro, é técnico também. Então eles falam, cara, pode ser engenheiro, mas pode ser técnico. Pega. Olha isso. Eu não estou falando aqui que eu estou focando em ajudar técnico. Eu estou falando que engenheiro é muito mais fácil. Por quê? Porque sua formação é a mais alta da Alemanha. Como eu falei, né? Quando a criança tem 10 anos de idade aqui na Alemanha, com a nota que ela tem na escola, a professora vai falar, você vai para a faculdade, você vai para ser técnico. É mais ou menos assim que funciona. Estou exagerando, tá? Mas se vocês verem a parada como é bizarro. Então tem só um grupo que vai para fazer a universidade. Então esse grupo, ele é respeitadíssimo. Tipo, as crianças que vão para a universidade, né, que conseguem ir para o caminho da universidade, elas vão... Cara, quando você se sente que eles são muito respeitados. Então, quando você chega como estrangeiro e fala que você fez engenharia, é incrível a reação deles. Tipo, sério? Nossa, que legal, parabéns. Tipo assim, porque eles sabem que tem, aqui na Alemanha, que tem tem essa quase segregação, vamos dizer assim, né? Mas em relação a notas. É loucura isso aqui. Enfim, tem as chances de quem foi jogado pro lado técnico ainda fazer universidade, mas aí tem que estudar um ano a mais, coisa do tipo. Cara, eles que são brancos, eles que se entendem. Isso aqui eu não me meto, eu sei que tem rolo, tem a galera discutindo e querendo mudar isso, mas isso é papo outra hora. O que eu quero falar aqui é o que o Ed colocou aqui. Vagas que não estão só focando em engenheiro, ou talvez vaga que está só técnico, mas que ela vira engenheiro. Essa foi a minha primeira estratégia para conseguir uma vaga aqui. Eu vou explicar a fundo isso aí na semana Você Engenheiro na Alemanha, mas uma boa... Ei, Ed, você tem tá com um radar bom, né? É isso aí, é tipo isso, né? Você tem que abranger, você tem que expandir, não fica preso. Tem a galerinha do grupo lá que fica falando, não dá pra conseguir vaga em alemão, não dá pra conseguir não sei o quê. Sai disso. Deixa eles falarem, deixa fazer barulho. Foca em estratégia, foca em buscar a sua oportunidade. Você precisa de uma só. E o que eles falam são experiências deles, são bloqueios deles, enfim, e eu respeito. Mas você quer ter alguém que tipo não tem bloqueio ou bloqueio é mínimo relacionado ao mercado de trabalho na Alemanha para engenheiro, pode vir, porque aqui qualquer coisa que você falar que não vai dar, eu vou provar que vai. Porque é possível, tudo é possível, beleza? Eu tô aqui dentro, eu vejo isso. Só que se você vir com a cabeça fechada, você não passa, beleza? Show, próximo. Essa estratégia de pedir uma parte em inglês e uma parte em alemão funciona para vagas que pedem
Gut Deutsch na descrição, ou até mesmo para quem tem B2 em alemão. Nossa, funciona para vaga que está escrito Sehr gut Deutsch. Por quê? Porque eles estão lendo a sua aplicação. Se ligue que eu falei, acho que eu falei, se não foi na live de ontem, foi na antes de ontem. Você não precisa ter 100% dos requisitos que é pedido na vaga. Se você tiver, você é o candidato muito ideal, é o perfeito, tá? Mas é muito difícil acontecer isso. Às vezes tem um cara que tem o Sehr gut Deutsch, ou seja, um alemão muito bom, só que ele não tem outras coisas que são importantes, tá? Então, quem vai ponderar se você vai passar ou não é quem está avaliando, não é você. Não te corte do processo seletivo antes deles te cortarem. Às vezes nós somos os maiores limitantes de nós mesmos. Então a gente olha e fala, Sehr gut Deutsch, nem vou me aplicar. Utilize essa estratégia, se aplica, porque essa foi a vaga que eu passei, tá bom? E claro, você tem que ter os requisitos que eles estão pedindo, os outros requisitos, né? É o que eu falei. Ter 70% para mais do que eles pedem, nossa, é a chance gigantesca de ser chamado para entrevista, e ali você tem que treinar o pitch e vendas, você tem que estar preparado, beleza? Show. Deixa eu ver. Olá, Gerson. Olá, boa tarde. Gostaria de saber quais são as chances de um recém-formado em engenharia elétrica em conseguir algo no ramo, ou a melhor opção optar por um estágio. Porto de Dan. Obrigado pela pergunta. Vagas para recém-formados, para júniors, né? Cara, eu acho que eu postei isso faz mais de um mês. Tem centenas, tem milhares, na verdade. Eu lembro que era alguma coisa... Eu posso estar errado agora, tá? Mas eu lembro só no LinkedIn era tipo 8.000 vagas abertas, tá? Então, tem muita vaga, muita mesmo. Só que eu não sei qual que é a vaga, né? Qual que é o setor que você quer trabalhar, e você precisa pesquisar isso. O que eu falei pra você, não foque na sua especialidade, tipo, engenheiro eletricista. Não foca nisso. Foca aí, sei lá, em algo específico que você quer trabalhar, que você gosta de trabalhar, que você é bom, né? E utiliza essas palavras-chave para procurar a vaga. E daí você vai conseguir encontrar coisas mais fáceis e que dão match com o teu perfil, tá? O foco é encontrar a vaga que mais encaixa com o teu perfil, né? Aqui na Alemanha, né, é muito pouco em relação a, sei lá, amizade, né? É óbvio que você ter networking ajuda, e eu vou falar isso também numa live, eu não sei se é a 8ª ou a 9ª, sobre networking. Só que você precisa focar em achar essa vaga que tem muito match com você, a ponto deles não terem como te ignorar, tá bom? Então, Porto de Dan tem oportunidade sim, tem muita oportunidade. Eu, recém-formado, consegui minha vaga. Marcelo, Ian, Ricardo, eu acho que já estava no mercado de trabalho. Fábio também já estava. Enfim, eu passei, pessoas que eu mentorei passaram, pessoas que eu ajudei passaram. Então é isso. É só você de verdade preparar a documentação, né? Atentar as estratégias, algumas estou passando aqui, e você entender o feedback do mercado. Não ficar tipo minado e bloqueado com as informações que você recebe da direita e da esquerda aí, porque daí isso vai te atrapalhar. Então foca no seu processo, foca na Alemanha e vai entendendo um pouquinho mais de cada detalhe e vai dar boa, beleza? Se não der, grita aí que a gente tá aí, beleza? Show! Para obtenção de experiência, a observação: tenho experiência de 6 anos como técnico em eletromecânica em uma distribuidora de energia. Se liga, detalhe aqui, nossa senhora, lembrei disso agora. Pega isso. Isso aqui também é algo que alemão frita. Tipo assim, frita. A cabeça dele, tipo... Que isso, cara? Como assim? Eu vou repetir o que acontece quando eles têm 10 anos de idade. Eles ou são técnico ou vão pré-universidade. Vamos falar só da parte de engenharia, tá? Ou eles são técnico ou eles são engenheiro. Nós, na maioria das vezes, né, muita gente fez isso, tem técnico em engenharia, né? Tem engenharia e outra especialização. Eles fritam. Tipo assim, que é isso, cara? Você tem técnico em engenharia? Que loucura é essa? Então, quando eles veem um negócio desse, você é um dos profissionais mais cobiçados. Por quê? Porque você está juntando a prática com a teoria
meu, é um bolo que pra eles é tipo assim, é muito desejado. É muito. É o que falaram pra mim. Tipo, cara, eu realmente nunca tinha visto. Eu fiz Senai, né, formação continuada, né, e depois fiz técnico, e depois fiz universidade. Então o cara falou, que isso, velho? Cara, é tipo, o que eu fiz aqui, se eu for tentar traduzir, eu fiz um Ausbildung, ou seja, meio que uma formação técnica, depois eu fiz um Weiterbildung, né, que é acima um pouco disso, e depois eu fiz uma Uni, né, uma universidade. Então é loucura, assim, pra eles, cara, o que você fez? É óbvio que eu comecei na universidade, eu já tinha 21 anos, né, então assim, comecei tarde, né, tá tudo bem. E eles aqui, sei lá, devem começar com 17, 18, não sei ao certo. Sei que aos Beatles eles começam bem cedo, 16. Só que é isso. Você começa, chega mais tarde, mas chega com uma bagagem que eles ficam tipo, que isso, cara, que perfil que é esse, sabe? Então eles realmente, a gente tem que entender, só a formação, só a nossa formação em engenharia, se liga o que eu tô falando, só a validação da engenharia já é algo acima da Alemanha. O nosso bacharelado em engenharia no Brasil, na maioria das vezes, é validado aqui como entre bacharelado e mestrado, porque nós damos 5 anos na maioria das vezes, enquanto eles aqui 3, 3,5. Então é isso. Você tem que entender que a nossa formação é muito forte, muito forte. O engenheiro brasileiro tem muita capacidade aqui, o profissional brasileiro tem muita chance aqui. Só que a gente não sabe disso, né? Como é que você vai saber? Você está no Brasil, você não teve acesso a isso? Eu também não tinha, não sabia. Só que agora, estando aqui dentro e vendo isso e podendo ajudar em processos seletivos, eu vejo a diferença, tá? Então é isso, trazendo isso para vocês, para que vocês consigam a oportunidade aí desejada, beleza? Eu fiz isso, tem os dois. Bora fritar a cabeça dos alemães, galera. Muito bom isso aí. Saber outros idiomas que não sejam inglês e alemão também são considerados? Boa pergunta. Com certeza, né? Mas assim, ó, francês, por exemplo, show de bola. É sim, com certeza. Isso aí é uma vantagem muito boa, tá bom? Mas detalhe, deixa eu falar uma coisa aqui que eu apliquei até numa sessão de mentoria, né, com o Ricardo. E na sessão de mentoria ele caiu, né? Ele não conseguiu sair da nossa pegadinha, mas depois na entrevista aconteceu isso e ele foi muito bem. Ok, ele colocou no currículo que tinha o básico de alemão, né? E tá tudo bem, né? Como eu falei para vocês. E daí a entrevista era em inglês, então fizemos a simulação em inglês e do nada eu mudei para alemão. Então ele se embabacou ali. Daí eu falei, tudo bem, né? Básico é básico, mas é interessante você conseguir responder, falar pelo menos uma coisa, uma frase ou outra, né? O que aconteceu? Na entrevista real com a empresa que ele conseguiu a oportunidade, aconteceu praticamente a mesma coisa, né? Então a entrevista era para ser em inglês, tudo combinado em inglês, né? Daí, enfim, sabe, chega aquela hora que o cara não tem nem mais o que perguntar, né? Daí o cara fala, eu vi aqui que você tem um pouquinho de alemão, você sabe falar uma coisa de alemão? Fala aí. Então ele foi aí, já tinha treinado, né? Porque a gente apertou ele e falou, se você falar que tem alguma coisa, você tem que treinar, pelo menos isso, para pelo menos falar alguma coisa. Você não precisa nem responder a pessoa, se liga, você pode falar assim, meu nível é tão básico que eu não consigo nem responder, eu consigo me apresentar, pode ser? Tipo assim, sabe? Coisas que a gente tem que saber se virar, cara, a gente é brasileiro. Então, daí ele fez essa apresentação e daí o cara falou, cara, legal, pô, sua pronúncia é muito boa, etc. Tinha treinado que nem um doido também, mas é isso. Respondendo a sua pergunta, Ed, outros idiomas são muito bem-vindos, com certeza. Se ligue, eu moro em Aachen, na Alemanha. A 15 minutos é a Holanda, né? Holandês, inglês, enfim. Daí, a Bélgica é a 20 minutos. Daí eles falam francês, flamingo, sei lá que idioma que eles têm. Tem 4 idiomas. Então, é isso. Aqui tem muito idioma. Então, tudo que você tem, né, de conhecimento em relação a idiomas é lucro. Se liga, a Alemanha tem muita oportunidade mesmo. Como eu falei, atualizado ontem, 148 mil vagas. Muita oportunidade. Você que está me ouvindo precisa só de uma vaga. Você precisa só de uma vaga. Você entendeu? Para começar a voar na carreira aqui na Alemanha. Então, se tivesse 100 vagas só na Alemanha, eu falei para você vir. Tem 148 mil. Recado tá dado. Tudo de bom para vocês. A gente se fala. Valeu!